Olá a todos, vamos resolver a questão da UMIF do ano de 2018, primeira fase, questão número 15. Vale ressaltar que essa questão foi uma sugestão de vocês, então vamos até ela. Numa fila de banco estavam 5 pessoas, das quais 3 são clientes que devem ter atendimento prioritário e por isso ocupavam os primeiros lugares. A fila, por algum motivo, se desorganizou completamente e o vigia do banco, sem estar atento, reposicionou as 5 pessoas de uma forma completamente aleatória, garantindo apenas que as 3 pessoas com atendimento prioritário ocupassem as 3 primeiras posições. A chance de que, ao final do reposicionamento, as pessoas estejam exatamente na mesma ordem em que estavam antes da desorganização é de, e nós temos as alternativas. Então, lemos pela primeira vez o enunciado todo. Agora nós vamos ler novamente, que é uma dica que eu dou para vocês, e sempre pausar em pontos ou vírgulas. Então, nós temos uma fila de banco, 5 pessoas, das quais 3 são clientes que devem ter atendimento prioritário. Então, o que vamos fazer aqui? Nós vamos destacar quem são os prioritários e nós vamos destacar, vamos dizer assim, os comuns. E nesse cenário, vamos dar nome. Digamos que aqui nós temos uma pessoa P1, uma pessoa P2, uma pessoa P3. E aqui nós tínhamos uma pessoa X1, uma pessoa X2. Ou seja, nós estamos dando nome às pessoas que estavam compondo a fila inicial. Então, aqui nós temos uma condição que os prioritários estão à frente do normal, vamos colocar assim. Ou seja, os P's estão à frente dos X. E a fila ela se desorganizou completamente. E o vigia do banco reposicionou as 5 pessoas de uma forma completamente aleatória. Aqui, até esse momento, ele distribuiu as 5 pessoas numa fila, de maneira totalmente aleatória. Mas aqui observe que tem uma informação aqui, ó, garantindo apenas que as 3 pessoas com atendimento prioritário ocupassem as 3 primeiras posições. Então, após o vigia teve a confusão, aí o vigia reorganizou. A única condição que tem que ser respeitada é que você redistribui essas 3 pessoas aqui e essas 2 pessoas aqui. Então, essa ordem ela é preservada. A chance de que ao final do reposicionamento as pessoas estejam exatamente na mesma ordem em que estavam antes da desorganização é. Então, como o vigia já estava ciente da questão dos prioritários, então nós vamos colocar nome a alguns conjuntos. Vamos considerar, primeiramente, o conjunto A sendo representado justamente por essa ordem. Então eu vou escrever usando a seguinte anotação. Ó. Eu vou escrever os elementos juntos para deixar explícita qual é a ordem que eu estou levando em consideração. Então aqui seja A o conjunto formado por aquela sequência específica. E cada sequência de letras corresponde a uma ordem diferente. Então, por exemplo, se eu colocar assim P2, P1, P3, perdão, só ajeita aqui, P3, X2, X1, isso aqui é uma outra forma de se ordenar a mesma fila, respeitando que os prioritários devem chegar à frente. Então, nós temos aqui o nosso conjunto A, e o objetivo é justamente calcularmos a probabilidade, eu vou usar esse símbolo assim, a probabilidade do evento A ocorrer. Ou seja, após o segurança, o vigia, reordenar as filas de maneira aleatória, qual é a probabilidade do evento A ocorrer? Ou seja, da fila que o vigia formou ser exatamente essa configuração. Como ela é totalmente aleatória, respeitando essas condições, então nós podemos apresentar o modelo equiprovável, que a gente pensa em número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos totais, só que esse número de casos totais nós devemos
entender melhor o que ele significa. Porque esse caso totais não é simplesmente você ordenar 5 pessoas. Esse caso totais é você ordenar 5 pessoas respeitando aquela condição. E temos os 3 prioritários e os 2 que não são. Então, observe o seguinte. Vamos considerar, deixa eu chamar aqui de, pode ser P maiúsculo. Vamos considerar P maiúsculo o conjunto das, vamos colocar nessa notação, dos anagramas de P1, P2, P3. O que são anagramas? É você trocar qualquer ordem de letras. Então, vamos considerar P o conjunto de todos os anagramas de P1, P2, P3. E vamos considerar X, famoso igual, mas diferente. O conjunto dos anagramas de X1 e X2. Que nesse caso seria o X1, X2 ou X2, X1. O que seria o número de casos totais? Vamos colocar aqui. O número de casos totais é você selecionar uma possível configuração do conjunto P1, P2, P3. Ou seja, número de casos totais é selecionar uma configuração, vou colocar assim, de P, ou seja, nós vamos selecionar uma anagrama de P, multiplicar por selecionar uma configuração de X. O que eu estou querendo dizer aqui? Forma uma sequência P1, P2, P3. Você coloca aqui. Forma uma sequência X1, X2. Coloca aqui. Então, se você quiser calcular o número de casos totais, na verdade, casos totais. Então, agora, se você deseja calcular o número de casos totais, basta calcular o número de quantas anagramas você pode fazer a partir do conjunto P, multiplicado por quantas anagramas existem do conjunto X. Aqui, como nós temos 3 letras, então o número total de configurações para 3 letras seria 3 fatorial. E no caso de X, 2 fatorial. 3 fatorial é igual a 6. 2 fatorial é igual a 2. Então isso aqui vai dar 12. Portanto, a probabilidade do evento A ocorrer vai ser um caso favorável, que é exatamente aquela configuração antes da confusão, dividido pelos casos totais, que é igual a 12. Portanto, a resposta deste exercício é a letra D. Então, espero que vocês tenham gostado deste exercício. Comentem aí o que vocês acharam. Podem dar sugestões, que na medida do possível o farei. E até a próxima.